Nós vamos continuar a nossa caminhada de uma libertação do coração. É possível e nós podemos caminhar de uma forma surpreendentemente vitoriosa. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano de cura na sua mente, no seu coração, no seu espírito, para fortalecer você e levar você a uma vida realmente de vitória. O Salmo 84 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos de Deus. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolha seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Sabe o que eu quero dizer a vocês? É muito importante um tema que eu trouxe esses dias lá no Inspire-se para os homens. Eu resolvi aprofundar este tema para vocês aqui, que é como que a gente faz para ter saúde espiritual vencendo o nosso maior inimigo. Talvez você nunca tenha pensado qual é o pior inimigo que eu e você temos que enfrentar. Há um ano passado eu ganhei um livro em inglês chamado A Guerra da Arte, de um famoso romancista americano. Muitos dos seus livros viraram filmes em Hollywood, chamado Steven Pressfield. Não tem nada a ver com aquilo que vocês já viram falar. A arte da guerra é o oposto, a guerra da arte. A guerra da arte, ele diz que o maior problema nosso é a resistência. Tudo que você quiser fazer bom, você vai ter resistência, sempre. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, baseado no Salmo 84. Lá eu fiz um estudo, aqui eu vou mudar esse estudo no sentido de aprofundar mais e olhar biblicamente isso, olhando, nós temos mais tempo aqui, isso fica mais fácil. O texto diz assim, que nós precisamos andar de força em força. Vou pedir para mudar ali, vamos caminhando ali, vencendo o inimigo. Supere bloqueios e vença suas batalhas interiores. Essa é a grande resistência que nós temos. Esse é o grande inimigo que nós temos, é chamado de resistência. Vou abrir aqui também para facilitar a minha caminhada. Eu quero que você abra o seu coração desde essa perspectiva da palavra de Deus, dizendo: Senhor, muda a minha vida. Por isso, se você puder, abra agora a Bíblia no Salmo 84. E deixe que a palavra de Deus venha ao seu encontro de uma forma surpreendentemente maravilhosa. Deus tem algo para nós aqui. Você já viu falar da palavra resistência? Olha o nome do livro que ele escreveu, este autor: Supere bloqueios e vença suas batalhas interiores. Como você pode vencer o pior inimigo que você tem? O Salmo 84, versículos 5 e 6, aparece aí agora também, diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Bem-aventurada a pessoa que vive em Deus, que tem a força de Deus, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Isto é, Deus quer curar você dentro de você.
os caminhos aplanados. Muitas vezes nós temos erosões dentro das nossas emoções, das nossas vidas. Em vez de ter aplanado, nós precisamos deixar que o Espírito de Deus, ele aplane as nossas vidas. Versículo 6 diz: o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. Nós temos que ser uma vida que seja um manancial de Deus. De bênção o cobre a primeira chuva. Eu vejo que esse é um texto fundamental em quase tudo que nós estamos falando aqui. Nós temos que ter a nossa vida um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Versículo 7 diz: vão indo de força em força, de vitória em vitória. Mas, na verdade, aqui está dizendo um outro caminho, porque as pessoas estão vivendo outra realidade. A realidade que as pessoas vivem, elas estão vivendo de resistência em resistência. O que é resistência, gente? O oposto disso aqui. É o oposto desse força em força, de resistência em resistência. O fato é que eu e você temos resistência em fazer tudo o que deve ser feito de bom. Meu pai dizia, eu acho que o seu também dizia, que para baixo todo santo ajuda. Se você quiser descer, não tem nenhuma resistência. Se alguém pular do edifício, não tem nenhuma resistência, ele vai cair. Só se der um tornado. Mas é normal cair. Para baixo, todo santo ajuda. Para piorar, não tem resistência nenhuma. Para não fazer nada, não tem resistência nenhuma. Esse é um fato. Agora, para você querer fazer algo bom, algo positivo, você vai ter que lutar. Eu vou usar umas coisas diferentes aqui hoje. O pássaro, por exemplo, até para voar, o pássaro tem resistência. Porque se ele não bater as asas, ele cai. Ele pode planar, mas vai descer. Ele precisa fazer algo para voar. E hoje nós estamos vivendo num mundo que as pessoas estão esquecendo disso. Olha para a Bíblia, a resistência começou onde? Lá no Gênesis. O jardim é maravilhoso e já começa a resistência. A serpente já veio dizendo. A serpente é a primeira resistência. E a Bíblia diz que é Satanás resistindo. A Bíblia já mostra onde começa a resistência. A resistência é uma obra satânica. Por isso que você, quando olha para um país e vê tanta resistência para alguma coisa, para fazer algo bom, você já sabe de onde vem a resistência. A resistência, ela é um demônico estrutural na sociedade. Eu vou falar mais do que, não é do demônio, eu falo do demônico. O demônico social, o demônico estrutural. Noé, você acha que Noé teve resistência ou não? Quanta resistência ele teve para fazer a arca? Ele ficou 120 anos com resistência, sem parar, e ele aguentou a resistência. Até para entrar na arca ele teve resistência. Eles zombavam dele o tempo todo. Resistência, resistência, resistência para fazer o plano de Deus. Então, se você tiver resistência, lembra de Noé. Olha para Abraão. Já tem a sequência seguinte aí. Eu estou falando já. A resistência já existia no Éden. A resistência com Moisés. A resistência com Davi. Não, para um pouco, Moisés. Quanta resistência teve Moisés? Moisés teve resistência sem parar. Olha lá, Moisés. Agora imagine Abraão, Moisés, Davi. Davi tinha um sujeito que era um problema dele, que chamava Saul, resistência o tempo todo. Depois que morre Saul, ele tem outra resistência. Sabe qual é? Absalão. Gente, não para. Ele pensa que o problema é Golias e o problema é Saul, ele pensa que o problema é Saul e o problema é Absalão. E quando ele pensa que o problema é Absalão, o problema é ele mesmo. E ele tem que vencer a si mesmo. Vencer
o pecado dos seus olhos, da sua carne, da sua vida. Este homem tem resistência em todos os lados para ser quem Deus quer que ele seja. Davi. Vocês lembram de Moisés no deserto? O tempo todo resistente. Ele tem a resistência de Faraó, depois tem a resistência do próprio povo. Ele tem a resistência daquela mistura de gente que veio junto. O diabo mandou a resistência junto para o deserto. Resistência, resistência, resistência. No final, a resistência do próprio povo de Deus. Moisés é uma história de resistência. Olha para Jeremias. Gente, Jeremias é o tempo todo resistente. Resistência uma atrás da outra. Ele tem a resistência dos próprios colegas, dos próprios profetas, dos próprios sábios, dos reis. No final, ele descobre a resistência de si mesmo. Daniel foi um dos homens mais importantes da sua época. Este homem influenciou o maior reino da época, que é o reino de Nabucodonosor. Mas tem uma coisa, a vida dele é palmada por lutas, por problemas, por dificuldades, o tempo todo. E José e Maria, já viu falar desse casal? Quanta resistência eles tiveram, quantas lutas tiveram. Tiveram que viver fugindo de lá para cá. E perseguido pelo homem mais poderoso do país, que querem destruir o seu filho. E este casal tem a resistência primeiro para aceitar o próprio plano. Você acha que foi fácil para José aceitar o plano de Deus e Maria? Você já imaginou as resistências que ele teve? O Espírito Santo teve que trabalhar nos seus sonhos, teve que trabalhar no seu inconsciente, teve que mudar a sua história, mudar os seus paradigmas. Ele era humano igual eu e você. Quantas lutas e dificuldades tiveram. E Jesus, no deserto, já o diabo pega ele, com fome, 40 dias de jejum, e começa a dar a pior de todas as resistências, dá pão para ele. Trazer milagres para ele, na hora que ele mais precisava de milagres. Queria tirar ele da cruz, logo de cara. Jesus teve resistência durante todo o seu ministério. Teve resistência dos discípulos, teve um que o traiu. No final, Jesus teve resistência da sua própria carne, do Getsemane. Se possível, passa de mim esse cálice. Ele viu que a própria carne dele está contra o que é o plano. Está dentro dele isso. E aí ele vai para a cruz, e os romanos estão dizendo, se você é filho de Deus, desce daí. Ao lado da cruz, se você é filho de Deus, desce daí. O ladrão resiste ele ali. Tanta resistência. Então, vocês já viram que a resistência é uma coisa universal. Aí você tem Paulo. Paulo, a gente fala tão bem dele, mas Paulo ia pregar num lugar, tinha gente que chegava antes dele para despregar o que ele ia pregar. Nunca aconteceu de eu ir num lugar pregar e alguém foi antes para despregar o que, olha, vem um cara aqui pregar isso, não é nada disso, despregava tudo. Paulo tinha isso, que resistência ele tinha. João fala que algumas pessoas não deixavam ele ir na igreja. Eu queria ir aí pregar, mas tem um tal de Diótrefes aí, e eu gosto de falar que o Diótrefes era um tal de Ediótrefes, que era o líder da igreja, que não deixava o apóstolo João ir lá pregar. Estão entendendo o que é resistência? Todos eles tiveram. Então, é uma coisa que habita em nós. Nós temos um problema sério. Se for para fazer corrupção, não tem resistência. Pode notar o que conseguiram roubar desse país, pouca resistência. Agora, se alguém quiser resolver isso, tem o mundo inteiro contra. A resistência é forte. A resistência é difícil. A resistência contra a corrupção é difícil. Sabe por quê? Isso é demônico. Esse é o maior inimigo
que nós temos. Eu quero dizer para você que, em sua maioria, possuímos duas vidas. Isso daí já é uma frase desse autor, Pressfield. A vida que vivemos e a vida que não é vivida, eu vou dizer, concordo com ele. E a vida grita dentro de nós querendo viver. Então você é aquilo que você já viveu, mas tem algo em você que você ainda não conseguiu viver, que você não conseguiu ser, sabe por quê? Resistência. Você não consegue romper essas cadeias de resistência na sua própria vida. E a resistência não deixa você ser quem você deveria ser. Essa é uma luta humana permanentemente. O fato é que a maioria das pessoas não consegue viver. Tem um filme do Coração Valente que tem uma frase que é muito interessante. Diz assim: todo homem tem que morrer. Embora nem todo homem tenha vivido. Gente, essa frase é muito forte, eu fico pensando nela. Todo ser humano tem que morrer. Mas é triste dizer que nem todos, de fato, viveram. Já pensou? Tem que morrer, mas nunca viveu. Existiu, mas não viveu. A morte é certa, mas o viver não foi certo. Ele não viveu, eles sobreviveram. Por quê? Porque eles nunca chegaram a ser quem deveriam ser. Por quê? Por causa da resistência. Nunca cumpriram um plano, um projeto. Nunca atingiram o que deveriam ter atingido. Conseguiram o que deveriam ter conseguido. Então nós estamos falando aqui de saúde espiritual. Não tem jeito de falar de saúde espiritual sem abordar esse assunto. Tem um filósofo bem doidão, daqueles chamado Thoreau, filósofo americano. Sabe o que ele escreveu? Meu maior medo é terminar a vida e descobrir que não vivi. Isso aparece num filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Olha que pensamento forte. Eu tenho um medo, ele disse, um medo é terminar a minha vida e descobrir que não vivi. Eu me lembrei de Miles Monroe lendo isso daqui. Ele diz assim: a maior tragédia do ser humano não é a morte, a maior tragédia do ser humano é terminar a sua vida sem ter vivido o propósito. Então, eu vou dizer numa linguagem mais brasileira aqui, a maior tragédia da vida não é a morte, mas é viver uma vida inteira sem ter vivido a vida que Deus quer que você viva. Sem chegar a ser quem você deveria ser. Passar uma existência inteira sem ter vivido a vida para a qual Deus colocou você na terra. E as pessoas têm resistência. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje? Sabe por que não vieram? Por causa da resistência. Tem gente que não consegue vencer o travesseiro. Até o travesseiro é resistência. Está frio hoje. Vou ficar aqui mesmo. Olha que gostoso. Poderia ser livre hoje e vai continuar preso. E pode terminar uma vida inteira sem significado por não ter ouvido o que vocês estão ouvindo. Sabe por quê? Porque não conseguiram vencer o travesseiro. O travesseiro é uma resistência. Eu tenho dito já no passado que muita gente sofre de uma doença chamada dominguite. Ele passa bem a semana inteira. Domingo de manhã, escola dominical, dominguite. Ao meio-dia, sara, quando vem uma feijoada e vem um prato bem cheio, aí não tem resistência. Deu para entender ou não? Caiu a ficha? Isso é dominguite. Ali pelas 6h30, dá de novo o dominguite. Daí na hora do fantástico, sara. Por quê? Porque as pessoas têm resistência em crescer espiritualmente, crescer em Deus, crescer em Cristo. É uma guerra permanente isso. Se você não tomar decisões, você é vencido pelo pior inimigo que você tem, que é a resistência. De levar você a crescimento, levar você a crescer. Isso é uma coisa tremenda, gente.
Quantos de vocês têm dificuldade de fazer exercício físico? É resistência. Tem gente que tem facilidade. Tem gente que tem facilidade de fazer exercício físico, mas tem dificuldade em ler o livro. Quando ele fala em ler um livro, já cansa. Eu disse que eu ganhei um livro do professor Wilson Matos, chamado Corpo Ativo, Mente Ativa. Eu não paro de ler, mas esse livro eu não consigo ler, sabe? Porque ele quer falar para mim que eu tenho que fazer muito exercício para ter uma mente ativa. Só de olhar o livro já cansei. Se fazer aquilo já é problema, você já imaginou, nem ler eu consigo. Eu tenho que tomar uma decisão contra a resistência. Eu sei que eu tenho umas e você tem outras, mas nós temos resistência a alguma coisa. Então eu preciso ter coragem disso. Essa é uma palestra aqui que muita gente não vai conseguir ouvir. Por quê? Porque a resistência vai dizer, não, essa não. Porque senão você vai vencer. Vai ser uma das palestras mais difíceis de alguém ouvir. E se você conseguir entender o que eu estou falando, é a que é a mais necessária. É o que mais as pessoas precisam. Por quê? Porque as pessoas estão traindo a si mesmas. Olha só o que um artista de Hollywood disse. Muitas doenças são uma vingança do nosso corpo contra os sonhos que não foram vividos. Deixa eu ler de novo isso. Muitas doenças são uma vingança do nosso corpo contra os sonhos que não foram vividos. Você não vive quem você deveria, você não vive o que deveria viver, e o seu próprio corpo está vingando e dizendo, não quero esta vida. Então, essa é uma realidade. Tem um psicólogo chamado Carl Gustav Jung. De vez em quando eu dialogo com a doutora Devaneira sobre Jung, eu pedi até uma ajuda dela nisso. Ele faz uma colocação de que nós temos o nosso ego e o nosso self. Vamos ver se eu consigo explicar isso para vocês. Esse conceito do ego, o grande problema humano, ele diz que nós temos o nosso ego. O nosso ego, ele é sabotador. E o nosso self é o nosso eu maior, assim, um eu que abarca tudo. Deixa eu explicar melhor isso. Já aconteceu com você de pensar numa pessoa que faz 20 anos que você não vê e você sai na rua e encontra com ela? Isso daí é o self. O eu não consegue saber isso, só o self. O self, ele percebe as coisas. O self é um eu que envolve a nossa alma, a totalidade, o sábio. Se a criança cair lá na escola, a mãe sai correndo. Ninguém ligou, ela chega antes. Quem faz isso? O self. O eu não sabe. O eu é muito limitado. O ego é muito limitado. Então, ele diz que nós precisamos aprender a desenvolver esse self. Olha o que ele diz. Eu chamo isso de o sabotador, o ego, e o sábio, o self. Os neurocientistas estão chamando o que o Jung chamou de ego, de sabotador, e self, a nossa parte sábia, a nossa parte da alma humana. Eu quero dizer para vocês que a resistência está no ego, nunca no self. Nosso ego é resistente a tudo. É onde está o nosso eu doente, onde está o nosso eu escravo, onde nós nos algemamos. Tem gente que engole, ele se aprisiona e depois engole a chave da sua felicidade. É muito difícil. Aqui tem alguns psicólogos. Gente, a coisa mais difícil para o psicólogo é quebrar a resistência das pessoas. Quem mais precisa de cura, não, já estou bom, não preciso mais. Ele escapa o mais rápido. Ele acha que num dia resolve tudo. Ele não consegue entender terapia como um processo.
E é impressionante. E ele tem todas... A doutora Mané podia contar 1000 coisas aqui. Quantas desculpas daria um cliente que quer escapar de uma terapia? Esse sabotador, ele é um gênio. Você não imagina o que inventa. O que inventa. É terrível a resistência. Ele vira até filosófico. Tem uma filósofa que estava dando uma palestra, achei interessante. Eles estavam fazendo um trabalho voluntário, tinha um cara que chegou assim, não fez nada, não ajudou nada, depois falou, você me desculpa não ter ajudado, é que eu estava lendo Platão, e Platão disse que as pessoas têm que ter um foco e fazer só uma coisa na vida. Ela disse, eu nunca vi alguém ser filosófico, vagabundo, e usar ainda Platão. Quer dizer, olha só o que é o safado do ego, ele consegue ser filosófico para defender a vagabundagem. Eu nunca vi a resistência travestida de Platão. Aí ela disse assim, eu vi que se precisar, ela vem travestida até de Deus. Não é vontade de Deus para a minha vida. Tem gente que fala, não é vontade de Deus para a minha vida. Bota até Deus na resistência. Ele usa Deus para resistir à vontade de Deus. Dá para entender isso que eu estou falando para vocês? Então, veja que safadeza que é essa resistência. Segundo Jung, o ego é a parte da psique que somos nós mesmos, nossa inteligência consciente, nosso cérebro comum que pensa, planeja, comanda o espetáculo da vida diária. O self é um setor maior, inclui também o ego, mas incorpora o inconsciente, individual, coletivo, os sonhos, as intuições, sabe? A intuição é isso que eu te falei. Você tem uma intuição, e estava certo aquela intuição. Né? É a esfera da alma, né? A esfera da alma. Né? Passa para frente. O sábio reside no self, enquanto a resistência habita o ego. O self deseja criar, evoluir. Por exemplo, a parte que você tem, eu quero evoluir, eu preciso crescer, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha espiritualidade. Então, para esse psicólogo Jung, isto é o self. O self eu quero ser alguém. O ego não, está tudo bom, deixa como está. Está ruim, mas vai piorar. Então, vamos ficar por aqui mesmo. Não evolui, não quer nada, não quer avançar. Gosta das coisas como estão. O ego é a parte da psique que acredita só no material. A função do ego é cuidar dos negócios, do mundo real, tudo é importante. Claro que é importante o ego, nós não podemos sobreviver sem ele nem um dia. Mas a realidade no mundo real, sim, mas há realidades que são além do mundo real. Nós somos criados para ser muito mais do que nós somos. E essa é a parte onde nós temos a resistência. De superar a nós mesmos. Steven Pressfield, no livro A Guerra da Arte, supere os bloqueios e vença suas batalhas interiores de criatividade, ele afirma que nosso maior problema para fazer qualquer coisa é a resistência. Esse é o nosso maior inimigo. E você vê isso no mundo da Bíblia e no mundo diário de cada um de nós. Por isso que ele disse que todo o trabalho feito através do ego é medíocre. Todo o trabalho feito, você vai ver aparecer ali, todo o trabalho feito através do ego é medíocre. E todo o trabalho feito através do self é eterno. Existe algo eterno em você. Nós temos que ter sabedoria interior, pedir que Deus nos liberte de nós mesmos. Agora, eu preciso colocar um pensamento que o Steven Pressfield coloca. Ele diz assim que o ego acredita que Deus não existe. Achei interessante um romancista escrever isso. O self acredita que só Deus existe. Interessante, né?
O ego acredita que Deus não existe. Quando eu falo assim, eu estou pensando, de vez em quando eu converso com os jovens, eu estou começando a duvidar da existência de Deus. Isso é coisa do ego. Mas o self não, o self sabe que só Deus existe. Só Deus é a realidade. O resto aqui não é. Você vê que interessante, isso está muito ligado com Jung, né? Gente, a resistência, ela se alimenta, e você que dá comida para ela se alimenta do medo. Nós experimentamos a resistência quando sentimos medo. Já o sábio, agora eu vou trabalhar mais a ideia de resistência e o sábio, o sabotador e o sábio se alimenta do sábio dos sábios. Quem é o sábio dos sábios? O Espírito Santo. Eu estou convencido cada vez mais, à medida que a minha vida passa, eu chego a uma conclusão: o ser humano não funciona direito sem o Espírito Santo. Não tem acerto. O ser humano sem o Espírito Santo, ele é resistência permanentemente a si mesmo. Ele é uma tragédia para si mesmo. Sem a ação do Espírito Santo, a glória de Cristo no ser humano, a vida do ser humano vai virando um caos. Ele cria o seu próprio caos. E a Bíblia diz isso, né? Um abismo chama outro abismo. E os abismos vão engolindo os outros abismos para piorar os abismos. É isso que é o ser humano sem Deus. É isso que é o ser humano sem Cristo. E uma pessoa velha, sem Cristo e sem Deus é uma tragédia. Por quê? Porque ele é o caos de si mesmo. E o pior é que a morte dele é um caos no vazio infinito. Sem o Espírito Santo trabalhando em nós, sem Cristo trabalhando em nós, não acredito que o ser humano possa ser de novo humano. E penso que você, ao lutar contra essas coisas, deve estar bem claro isso na sua mente. O grande medo das pessoas eles não são quem deveriam ser. Ser quem Deus quer que você seja. Continuando, cada um de nós temos uma missão. Você tem uma missão. Você veio a este mundo com uma missão. Há uma missão específica para você. Há um projeto específico para você. Deus tem um plano glorioso para você. Vivemos para dar uma palavra a este mundo. Isso é chamado vocatio. Vocatio é voz. Vocatio é uma voz. Vocatio é uma vocação. Você tem uma voz. Você tem uma mensagem a dizer ao mundo. Todos vocês vieram com um projeto. E você vai ter resistência sempre a ser quem deve ser. Há um pensamento aqui de Thoreau muito interessante. Se uma planta não consegue viver de acordo com a sua natureza, ela morre. Assim também o homem. Nós fomos criados para viver de acordo com a natureza. Por isso, há 3 passos que eu quero dar bem rapidinho agora para vocês. Nós não temos muito tempo, mas dizer a você, primeiro passo, vencer esse inimigo interior. Primeiro passo. Definir, pode voltar um pouquinho, definir. Segundo, combater, superar. Atenção, primeiro, você tem que definir. Segundo, tem que combater. Terceiro, tem que superar esse inimigo. Primeiro, então, definindo o inimigo. Gente, a resistência é mais rápida do que um projétil de uma arma, mais poderosa do que uma locomotiva, mais difícil de renegar do que a cocaína. Não estamos sozinhos. Vou dizer para você, é mais fácil alguém abandonar a cocaína do que você abandonar a resistência. Por isso você tem que saber, tem que conhecer esse inimigo e tem que resistir. E tem que superar isso. Por que eu escrevi ali, citando o Pressfield, nós não estamos sozinhos? O Pressfield, por que não estamos sozinhos? Porque todos nós temos esse problema. Eu vou citar Hitler. Atenção, Adolf Hitler, ele queria ser um artista aos 18 anos. Ele pegou sua herança de 700 kronen e mudou-se para Viena para viver e estudar. Inscreveu-se na Academia de Belas Artes e, posteriormente, na Faculdade de Arquitetura. Alguém já viu algum quadro pintado por Adolf Hitler em algum lugar do mundo? Eu nunca vi. Eu andei pelo mundo inteiro. Não há um quadro dele. E ele estudou. Sabe quem derrotou Adolf Hitler? A resistência. Olha o que o Pressfield escreve. Pode achar exagero, mas eu vou dizer agora. Para Hitler foi mais fácil deflagrar a Segunda Guerra
mundial do que encarar uma tela em branco. Sabe por quê? Resistência. E aí está a história do mundo. Quer saber quando aparece a resistência? Tem uma lista aqui. Olha só. Se você buscar qualquer vocação da literatura, pintura, vai ter resistência. Quer lançar qualquer empreendimento, vai ter resistência. Quer fazer dieta para emagrecer, adivinha se não tem resistência? O cara fala em fazer dieta, já sente o gosto da comida. E ele vai sempre começar amanhã. E esse amanhã faz já quantos anos? Quem não deixa ele fazer? Resistência. Quantos de vocês já falaram, vou começar a fazer exercício físico, vou começar a caminhar amanhã de manhã? Quantas vezes? Não fale. Resistência. Resistência. Qualquer programa espiritual, vai ter reunião de oração. Aparece 1000 coisas para o cara fazer para não ir para a reunião de oração. Tudo. Ele tem todas as desculpas, todas. Uma atrás da outra. Até o chuveiro que estava quebrado há 20 anos, não, tem que consertar o chuveiro, mas não posso ir na reunião de oração. Até o chuveiro diz, estou aqui. Falou em crescer espiritualmente, toda a resistência aparece. Sempre. Sempre. É verdade. Superar um vício, um hábito prejudicial à saúde. Educação de qualquer espécie, tomar uma decisão para ser melhor, ou qualquer liberdade, qualquer pensamento padrão perverso, qualquer esforço para ajudar outras pessoas. Pensa em ajudar outras pessoas, resistência. Para não fazer nada, nenhuma resistência. Aplanar algum trecho pedregoso do seu relacionamento, tem resistência. Vamos definir o inimigo. Agora vai ser bem rápido agora. Veja lá. Definindo o inimigo. A resistência é invisível. A resistência não pode ser vista, tocada, percebida através do olfato. Mas ela pode ser sentida. A resistência é interna. Não é um adversário periférico. A resistência surge lá no interior, para atrapalhar mesmo. O Pressfield diz assim, a resistência é insidiosa. A resistência dirá qualquer coisa para impedir você. Ela mente, ela inventa, ela falsifica, ela seduz, ela intimida, ela adultera, ela vai adular você, ela vai ter multiforme. Ela vai fazer a forma que precisar para te enganar. Mas ela está sempre mentindo, enganando. Ela é implacável. Ela é inflexível, é incansável. Se você reduzir, o Pressfield escreveu o seguinte, se você reduzir a ela uma única célula, ela vai continuar atacando. Não tem jeito. Mas a resistência é impessoal. Ela não está interessada em atacá-lo pessoalmente, mas ela não sabe quem você é e não se importa com você também. A resistência é uma força da própria natureza, ela age objetivamente. Ela é infalível. Como uma agulha magnetizada flutuando em uma superfície de óleo, a resistência sempre apontará para o norte. Sabe qual é o norte? O norte é para impedir você, é aquela direção para impedir você de ir para o lado certo. Mais uma, a resistência nunca dorme. Batalha tem que ser travada a cada dia. Saiba disso, a resistência não dorme. A resistência joga para ganhar, joga para valer. É uma luta de vida ou morte. Vamos mais. A resistência alimenta-se do medo. A resistência não tem força própria. Cada gota de sua seiva vem de nós. Nós lhe damos força com o nosso medo. Domine o medo e vencerás a resistência. A resistência atua numa direção única. É isso que você tem que guardar. A resistência apenas obstrui a ação de uma esfera inferior para a esfera superior. Para baixo, todo santo ajuda. Se você quiser subir, tem resistência. Seja na vida espiritual
seja na vida econômica, seja na vida dos relacionamentos, seja na vida prática, seja na intelectualidade, seja em algo para melhorar você. Por isso que eu digo, tem que ir de força em força. A resistência, gente, ela é mais forte na reta final. Quanto mais próximo, mais guerra. Quanto mais chegando, mais resistência. Você não imagina a luta que eu tive para terminar um mestrado e depois para terminar um doutorado. Estava chegando, uau, acho que vou desistir disso, não aguento mais. As lutas são muito maiores. Quando eu penso que está tudo resolvido, de novo, uma luta maior. Quanto mais próximo, pior. Por isso que eu escrevi ali, não abra a sacola dos ventos da adversidade. Na Odisseia é isso, né? Essa história. Eles estavam chegando. O navio chegando depois de tantos anos viajando, né? Quando vai chegando, os chaminés já estão fluindo, né? Mas diz que acho que Ulisses, né, tinha uma sacola. Aí quando ele viu que estava chegando mesmo, ele dormiu. Aí os marinheiros pensaram assim, vamos abrir essa sacola, deve ser ouro aqui, vamos roubar dele agora. Mas ele não sabia que, segundo as mitologias, os deuses tinham prendido os ventos da adversidade para ele poder chegar em casa. Você nunca abra essa sacola, porque os ventos da adversidade estão aqui dentro. Aí quando abriu, o navio foi embora, ele levou 5 anos para voltar. Sozinho, os outros morreram todos. Abriram a bolsa da adversidade na hora que estava chegando. Gente, tem gente impressionante, que ele está quase chegando, ele faz uma besteira. A gente vê isso muito no Brasil. Quando está quase chegando, abre a bolsa da adversidade e estraga tudo. Cuidado quando estiver chegando. Pertinho, 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 é pior. E uma coisa que você não pode dormir no ponto. A resistência recruta aliados. Ela não vem sozinha, não. Começa a aparecer gente para ajudar, para fazer sabotagem. Os outros começam a fazer sabotagem também. Porque eu estou falando muito da sabotagem sua. Você sabotando a você mesmo. Mas eu quero dizer que as sabotagens internas suas têm os aliados externos, que acabam ajudando você a piorar as coisas. Mas a pior algema, deixa-me dizer, a pior algema da nossa vida é a procrastinação. Procrastinação é você deixar para depois. O aspecto mais pernicioso da procrastinação é que pode se transformar num hábito. Tem gente que sempre deixa para depois. Nunca faz agora. Sempre depois, sempre depois, sempre na última hora. E a gente vai adiando isso até o final da vida. Tem gente que está adiando a sua vida com Deus. Um dia eu vou ser espiritual ainda. Quando? Um dia ainda vou levar a sério a fé. Um dia ainda vou escrever um livro. Um dia ainda... E aí vai adiando, 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 e nunca chega. Tem gente que já morreu sem ter chegado. Entende o que eu estou falando? Chegou a hora de nós realmente combatermos a resistência. Quem é aluno e já foi, já sabe. Tem gente que tem uma facilidade de deixar para o último dia. Eu sempre brinco com o pessoal que os alunos têm que entregar um trabalho, eles vão... Você dá um prazo, mas hoje em dia a gente já dá um prazo pensando que você vai ter que dar mais um outro. Porque o teu prazo, ele sabe que ele vai fazer no último dia, e no último dia ele vai dizer que o computador não funcionou. E na hora que foi imprimir, travou a impressora. Entendeu? Até a impressora trabalha para a resistência. Ou a mentira da impressora trabalha para a resistência. Gente, eu sou professor há mais de 30 anos, sempre, todo ano, tem aqueles que são especialistas em procrastinar. Não é todo mundo, mas hoje em dia no Brasil são raros aqueles que vencem a resistência.
Por isso que nós não conseguimos chegar muito longe. Então, eu quero dizer que você precisa mais do que isso. A resistência pode ser vencida. Graças a Deus, né? Pode. Nós podemos combater a resistência. Preste atenção. Eu vou provar para você que a resistência pode ser vencida. Se a resistência não pudesse ser vencida, não haveria a Quinta Sinfonia de Beethoven. O cara ficou surdo. Que músicas aquele homem conseguia produzir? Ele venceu a resistência. Não teria existido Romeu e Julieta se a resistência não pudesse ser vencida. Não teriam construído a Torre Eiffel. Mas melhor aqui para o nosso mundo cristão. Se a resistência não pudesse ser vencida, nós não teríamos a ressurreição de Jesus Cristo. A resistência pode ser vencida, aprenda isso. Por isso que eu digo, você precisa ter o propósito, e para mim uma chave para vencer a resistência é você ter um propósito em Jesus Cristo. É você ter um processo do Espírito Santo trabalhando em sua vida. Senhor, o Espírito Santo trabalha em minha vida. E perseverar em dizer, Senhor, eu quero a vontade do Pai na minha vida, a vontade do Pai na minha vida, o processo do Espírito Santo em minha vida, o propósito da minha vida em Jesus Cristo cada dia. Eu estou falando em você ser persistente em buscar o Senhor, em você admitir suas limitações, reconhecer as existências que você tem. Você conhecendo as existências, você diz, espere um pouco, eu vou a si mesmo. Eu vou a si mesmo. Eu me lembro de uma grande pianista que nós tivemos aqui, uma das melhores pianistas que eu já vi na minha vida. Eu perguntei para ela, como que você conseguiu chegar nesse nível? Ele disse, meu pai dizia assim, estude. Pai, mas não estou com vontade. Meu pai dizia, com vontade ou sem vontade, estude. Mas eu não quero, querendo ou não querendo, estude. Amém. Ela disse, graças a Deus, eu tive um pai que nunca deixou que a resistência me dominasse. Isso é maravilhoso. Uma mulher estava ouvindo um violinista tocar como ninguém. Chegou para ele e disse, eu daria a minha vida para tocar igual a você. Sabe o que ele disse para ela? Eu dei a minha. Por isso que eu toco assim. Ou você vence a resistência, ou você não chega lá. Você não chega nos lugares. Persistente em buscar, você tem limitações, alinhe-se com o Espírito Santo. E aqui eu coloquei uma frase, volta um pouquinho só, uma frase que eu acho que é interessante, que faltou falar. Reinventar-se em Deus. Olha essa palavra. Admitir suas limitações, alinhar-se com o Espírito Santo, mas reinventar-se em Deus. Alinhe sua vida com o Espírito Santo, reinvente-se em Deus. Deus quer reinventar você. Como que ele faz isso? Pelo Espírito Santo. Como ele faz isso? Por Cristo. Como ele faz isso? Pela palavra. Como ele faz isso? Alinhando você com o Espírito Santo, com a vontade do Pai. Cada dia. Então é isso que faz você combater a resistência permanentemente. Para mim não vejo outro caminho melhor para fazer isto. E terminando, superando a resistência. Nós temos que superar tudo isso. Temos que romper essas cadeias e superar isto. Indo além do topo. E cuidado com as desculpas. O grande problema nosso é criar desculpas. Nós estamos nos tornando cada vez mais especialistas em dar desculpas. Tem um comunicador brasileiro que diz algo muito interessante. Ele diz que o mundo é composto daqueles que dão desculpas e aqueles que dão resultados. E quem dá resultado nunca é especialista em desculpa. E quem é especialista em desculpa nunca produz resultados. E nós temos que decidir logo se nós vamos ficar no território das desculpas ou no território dos resultados. Eu penso que nenhum de vocês gostaria de chegar ao céu com uma bolsa de desculpas. Tudo que você poderia ser e não é. Está aqui, eu vou dar as desculpas por que eu não consegui. Imagine você chegar para Deus e dizer, eu vou ter que dar, Senhor, desculpa. Não deu para fazer isso, nem isso, nem isso. E essa vidinha espiritual que você viveu? Que desculpa você vai dar? Essa falta de garra para chegar. Tudo que você poderia ter feito e não fez, sido e não é,
chegado e não chegou, tido e não tem, expressado e enriquecido o mundo e não enriqueceu, dons, ministérios, talentos, possibilidades. Por quê? Resistência. Colocando desculpas e desculpas, ou culpa, né? Em si mesmo e nos outros. Eu quero dizer que a Bíblia diz: somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Medite nessa palavra. Olha bem esse texto. Quem nos separará do amor de Cristo? O texto está perguntando qual a resistência? Será a tribulação? Uma resistência. A angústia? Uma resistência. A perseguição? Uma resistência. A fome? Outra resistência. A nudez? Outra resistência. O perigo? Outra resistência. Ou a espada? Outra resistência. Quem? Deus está perguntando para você qual vai ser a sua desculpa? Qual vai ser a sua resistência? O que é que isso vai fazer na sua vida? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Todo dia você tem resistência ao que a Bíblia está dizendo. Resistência não é, ela é implacável, não é de vez em quando. Todos os dias, Paulo escreveu, somos reputados como ovelhas para o matador, ou sabe como? Todos os dias. Você tem resistência como ovelha de Cristo. Mas Paulo diz algo que tem que marcar o meu coração e o seu coração e a sua vida, mas em todas estas coisas. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você hoje? Em todas as resistências, ou contra todas as resistências, somos mais do que vencedores. Quem crê nisso? Eu sou vencedor contra todas estas resistências por aquele que nos amou. Em Deus nós podemos superar todas as resistências. E é a isto que chega a palavra, ao nosso coração hoje. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 35 a 37. Aleluia. Podemos, porque Deus diz que podemos. E há outro texto de Romanos 5,17 que diz muito mais. Eu gosto muito dessa expressão, muito mais. Não é mais, gente, é muito mais. Não é muito, é muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida. Não está falando que você vai reinar no céu, no milênio, na eternidade. Reinarão em vida. Sabe como? Por um só. Jesus Cristo. Romanos 5,17. Por isso que eu digo, reinarão em vida, significa nós não vamos deixar que a resistência reine em nossa vida. Se você deixar que a resistência reine em sua vida, até o seu corpo vai ficar contra a morte dos seus sonhos. Venha ao Espírito Santo. Invoque o sábio dos sábios. Peço que o Espírito Santo ensine você a vencer todas as resistências que você tem vivido, as quais têm prendido você, seja na área espiritual, na área intelectual, emocional, familiar, ou mesmo profissional. Estou dando a vocês uma alavanca de vitória hoje. E eu quero citar William Blake agora para terminar. A eternidade está apaixonada pelas criações do tempo. Há um Deus eterno que tem jogado a eternidade e ela quer ver o que nós vamos criar em nosso tempo. O que nós podemos fazer, onde podemos chegar. E por isso eu aprendi a ter um profundo respeito por um dos versos de Goethe. O que quer que você possa fazer, ou sonhe fazer, comece. 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 Tudo posso naquele que me fortalece. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. O que quer que você possa fazer, ou sonhe fazer, comece. E finalmente,
Aprenda, você é uma dádiva. Você é uma dádiva para o mundo e para todo ser vivo que o habita. Não nos prive dos seus dons e talentos. Há em você uma vocatio. Há em você uma vocatio insubstituível. Em Cristo tudo é possível. Aleluia. Bem-aventurados. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo, mais um aí, vão indo de força em força. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, de força em força. Repete comigo, de força em força. De força em força, de força em força. Aleluia. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Tem até uma bibliografia aí, que eu quero que depois fique registrado e gravado nessa mensagem. Passa o último aí para a bibliografia. Eu quero que você feche os olhos e ore. Enquanto oramos, pedimos que o Espírito Santo toque você e faça você reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Nós oramos para a glória do Pai, nós oramos para a glória do Filho, nós oramos para a glória do Espírito Santo. E pedimos, Senhor, que Tu faças algo inteiramente novo em nossa mente, em nossa vida, em nosso coração, em nossa existência, e levante um povo para viver aqui e agora, para a honra e para o louvor da Tua glória. Usa, Senhor, esta palavra, esta mensagem para libertar homens e mulheres para uma saúde espiritual integral. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem crê, recebe e diz. Amém.